E aí galera, beleza? Tudo bem? Como é que tá vocês na paz de Jesus? O Vitória renova o contrato de Mateuzinhos por mais um ano, dispensa jogador, e o Bahia Jean Lucas diz que está vivendo a melhor fase, e Lúcio Rodrigues quebra o gelo. Venha com a gente. E aí, minha galerinha, beleza? Tudo bem? Como é que tá vocês? Estou com o microfone na mão que eu já falei, porque aí o Lucimar desmonta tudo isso aqui para os jogos lá na Fonte Nova, e para remontar de novo é complicado. A gente vai aos poucos, tá certo? Deixa eu trazer aqui para vocês a informação, né, que o Jean Lucas no Bahia, o Jean Lucas que a gente tinha até uma brincadeira que a gente falava nos canais de YouTube, né? Jogando com sapato alto. Né? Era assim que ele chegou no Bahia, todo sapato alto. Veio lá da história do Santos e achava que aqui no Bahia tem que ser sapato alto, né? Tem que ser, eu sou o maestro. E ele disse que a melhor fase dele agora é aqui no Bahia. É a fase mais de artilharia na sua carreira. Desde que chegou ao clube, o volante já marcou 15 gols. Ele já conseguiu fazer 15 gols, né? Superando expressivos números anteriores em outras competições. Ele já superou tudo isso. Então significa que ele está vivendo uma boa fase no Bahia, seja no aspecto dentro de campo. Quando o jogador de campo está bem, ele transmite isso. Fora de campo, que é o seu psicológico, é a sua família. E quando o cara vê também a sua família bem, ele não tem outra situação, é não prestar um bom trabalho dentro de campo. E com tudo isso, o respaldo vem da arquibancada, que é a torcida, que traz essa estabilidade, deixa o jogador tranquilo para saber que está fazendo a coisa certa e que está sendo reconhecido pelo clube, amado pela sua família e, dentro de campo, fazendo o seu trabalho bem e o reconhecimento vindo da arquibancada. Esse ingrediente não tem como dar errado. É um ingrediente que dá certo. Né? Então, após marcar 2 gols na vitória, no triunfo diante do Juventude, o Jean Lucas voltou a configurar como artilheiro da equipe 2025 e faz questão de destacar a importância do Bahia e da cidade de Salvador em sua trajetória dentro e fora de campo. Então acabou. É isso aí que a gente queremos. Nós, torcedor, queremos um time competitivo, que apesar de falar aqui outras e outras vezes, hoje eu vejo alguns canais de YouTube falar sobre isso, o que eu vou falar aqui agora, que o Bahia é um time que toca a bola, tem tempo de bola, é bonito se ver jogar, monta um esquema lindo, técnico, cada jogador tecnicamente tem a sua qualidade, e isso explorado mais ainda quando se arma um esquema tático, aí você usa a técnica do atleta e adequa ele a seu esquema tático. E o esquema tático do Bahia vem sendo montado aos poucos, com a sua renovação de contrato de alguns atletas, sem se preocupar em altas contratações por enquanto, renovar quem aí está, para não mudar a pegada do time, para não mexer demais, e mexendo aos poucos, certo? E apenas aprimorar essa formação que eu acabei de falar, tudo isso aí, dar um aprimoramento, e junto a isso, trazer o que o Bahia está faltando, que é o que eu sempre digo, ser um time agressivo com a bola no pé. Ser um time que transmita para o seu torcedor que vai jogar o tempo todo mostrando. A gente sabe que a gente quer ganhar, que estão ali para ganhar, mas transmitindo isso. Jogar o tempo todo ali, ó, mostrar a cada disputa de bola que a técnica é boa, que a tática montada também é boa, mas a raça, junto com esses dois, evidentemente, que a gente vai ter um time guerreiro, time aguerrido. E o Bahia, como alguns começam a dizer, e assim eu já dizia há muito tempo, começa nesse jogo aí, aplicou um time marcando em cima do adversário,
evitando dele jogar. E assim você também comete erros, pode cometer erros. Né? Porque quando você joga o tempo todo em cima do adversário, mesmo que ele seja adversário, naquela partida sendo dominado, não vou dizer time fraco, não tem ninguém um time fraco, mesmo que naquela partida ele se mostre sendo dominado pelo Bahia, mas mesmo assim se corre risco. Né? Então eu sempre digo aqui que para cada jogo que a gente vai fazer, a formação, o estilo, a técnica tem que ser colocado à flor do campo. Jogar com um time não é como jogar com outro. Eu não vou citar nome de time aqui para não estar achando que o que eu vou citar um é mais fraco do que o outro. Então, quando você joga dentro de casa, isso você tem que transmitir para o seu torcedor e demonstrar isso para que ele entre no jogo e seja o 12º jogador. E eu espero que o Bahia, o mais rápido possível, acorde com isso, que eu já vejo alguns comentaristas falar sobre esse assunto, coisa que eu já falo desde o ano passado. Tá certo? Lúcio Rodrigues voltou a marcar depois de 20 e tantos jogos. Chegou em determinado momento em que ele se desanimou por estar sendo jogando fora da sua função, querendo ser aproveitado, mas se possível, dentro da sua posição, para que ele possa render aquilo que fez com que o Bahia o contratasse. O Bahia o contratou ele naquela função, ele tem que jogar naquela função. Foi ali que o Bahia viu esse jogador. Foi naquela função, foi ali que ele se destacou e que encheu os olhos do Bahia. E, às vezes, Rogério Ceni quer inventar e termina trazendo complicações, né, para esse jogador, que termina ele sendo queimado pela torcida por achar que foi uma contratação de peso financeiro e que não está correspondendo. Mas o cara, que é o atleta, sabe que aquilo ali ele está fazendo por esforço, mas não é a dele. E esse fazer por esforço termina queimando o jogador e a torcida jogando em cima dele responsabilidade da qual, quando ele veio, trouxe com ele para solucionar o problema do qual ele foi contratado. Certo? Então, é isso que a gente quer, que ele jogue na função dele, quebrou esse gelo. Já lá no Vitória, o Vitória renova o contrato de Mateuzinho por mais um ano até 2029. Né? Acrescenta mais um ano. Esse contrato já tinha sido feito, mas por burocracia da Confederação Brasileira de Futebol, foi feito em maio, só agora que saiu. Né? E também o Vitória libera Léo Pereira, que foi para o Sport. Tomara que ele já jogue contra a gente, né? Eu quero que ele jogue contra a gente. É bom. Bahia Sport vai ser agora. E daí? O Vitória rompeu o contrato com o Léo Pereira, né? Ele que veio para solucionar problema e não solucionou problema nenhum. Né? Na atual janela de transferência, o Vitória já fez reforço, já trouxe reforço para o setor ofensivo. O atacante Ayrton, Contala Piedra e Romarinho. São dois que chegaram aí. Né? Além deles, o Vitória, né, Felipe Cardoso, passou a ganhar mais espaço. O Felipe Cardoso passou a ganhar mais espaço no time. Né? E aí dificultando a presença de Léo Pereira nas partidas. Nem no banco, ele estava entrando. O Vitória que já tem ali na frente, tem o Oswaldo, tem o próprio Eric, né, tem o Lucas Braga e Fabri. São outros jogadores ali, atletas, que o técnico, o Carille, vem utilizando. Vitória que está na 15ª colocação do Brasileiro. E tem pedreiras pela frente. Né? O Vitória tem pedreira pela frente, como a gente já falou. Os próximos jogos, a gente volta a relembrar de novo que esses próximos jogos de Bahia e de Vitória, a gente tem aqui trazer aqui, a gente vai ter uma rodada hoje. Essa rodada é da 14ª rodada. Ela vai acontecer hoje entre Grêmio e Fortaleza, às 20h30. O jogo vai ser lá no Rio Grande do Sul. Já no sábado, às 16 horas, aí vem Bahia, que vai enfrentar o Sport lá dentro, Sport versus Bahia. Sport que está lá embaixo na tabela e vai continuar. Eu defendo o time do Norte e Nordeste, mas quando joga contra o meu, cortar a cabeça. Problema seu.
Resolva só banana. Você tem 37, 36 para resolver. Mas os dois que você vai jogar com o meu time no Campeonato Brasileiro, você tem que perder os dois. É com você, Roberto Carlos, Baleia, os taxistas, Lady Lauro, que a puta que pariu. E o Vitória vai enfrentar uma pedreira no domingo, às 19h30, que vai enfrentar o Palmeiras. O Vitória vai enfrentar o Palmeiras no domingo. E o Palmeiras, que é o terceiro colocado, com 32 pontos. Vem pra cima do Vitória. E o Vitória vai pra cima dele. Quem não aguentar a porrada que se deite. O problema lá é do Vitória, não é meu? Já no caso do meu Bahia, quem não aguentar a porrada que se deite, quem vai se deitar é o Sport. Olha minha cara de preocupado. Então tá aí, galera. Um abraço a todos vocês, obrigado. E voltaremos em outro bate-papo. Sport, coloque Léo Pereira para jogar. Viu? É um grande jogador. Coloque Léo Pereira para jogar. Tá bom? Um abraço. Venha comigo.